Simone, vamos entrar no primeiro tema aqui, que vai ser o racismo e a discriminação. Primeira questão, que é sobre o racismo. O que seria o racismo e se ele se trata de um problema estrutural ou individual? Primeiro, o racismo, ele tá hoje o racismo dividido no preconceito e na discriminação. Então, são espécies de racismo. O racismo em si é só uma palavra utilizada para que possamos distinguir o preconceito de algo ou a discriminação, que seria a gente criminalizar. Para mim, o racismo ele é cultural, o racismo é estrutural, não é individual. Nós não nascemos racistas, né? Como diz Mandela, nós nascemos na forma do amor e aí aprendemos a odiar pelas desigualdades, né? Então hoje o racismo é um dos temas mais debatidos, o racismo estrutural, o racismo religioso, a LGBTfobia, e todas as outras espécies em que pessoas se acham superiores a outras. Então, a base do racismo, ao meu entendimento histórico, é de que não vem de origem negra, vem de origem hierárquica. Quais são as formas mais sutis e veladas de racismo que ainda persistem na nossa sociedade? Na nossa sociedade, acredito que persistem várias formas de racismo, algumas mais veladas e outras mais escancaradas. Então, podemos dizer que a gente tem um preconceito contra os pobres, né, contra pessoas que têm uma condição de vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade, chamada de aporofobia, são as pessoas tais como eu defendo os egressos. Pessoas que saem do sistema carcerário, que não tem nenhum tipo de instrução ou nenhum tipo de incentivo para que volte e não cometa novos delitos. Esse é um racismo, para mim, bastante velado, que todos nós vivemos. O que aconteceu com a injúria racial? A injúria racial ela foi bastante debatida, a época que começaram os xingamentos aos jogadores de futebol, e aí tudo que vira mídia acaba sendo legislado, e na legislação foi inserida a injúria racial, que não é só de cor, é de raça, etnia, idade também. E foi muito debatida a injúria racial se ela era um crime de racismo. E se fosse racismo, entrava na lei do racismo, a 7.716, e essa lei fala que remete à Constituição e diz que racismo é um crime imprescritível. Ou seja, a qualquer momento eu posso ter esse julgamento. E aí ficou esse debate e, finalmente, agora, em 2023, através da Lei 14.532, a injúria racial entrou na lei de racismo, foi tipificado como racismo, e aí então torna-se imprescritível. Foi tirada do Código Penal, inserida na lei de racismo e é um crime imprescritível. Vamos lá, mais uma questãozinha. Você acha que a educação formal ela é eficaz na redução do racismo e na discriminação? E quais seriam as estratégias mais promissoras educacionais para que a gente consiga reduzir esse racismo? O racismo ele tem que ser debatido, ele tem que ser falado. Nós temos um racismo que talvez seja o mais cruel dos racismos, que é o racismo institucional, que é o racismo praticado pelo próprio Estado. E aí, quando a gente traz aí à baila um assunto interessante, que é a lei antimanicomial, a gente percebe que há um racismo também contra os doentes mentais. Sim. Contra aqueles que são portadores de anomalia, onde nós achamos que devem ir para um manicômio, um hospital psiquiátrico, um tratamento, não damos tratamento a ele. E hoje foi detectado que após o tratamento ele vive em média 500 dias e depois ele morre. Nossa. Isso é um dado oficial. Então nós temos aí um racismo que precisa ser conversado, precisa ser, na verdade, divulgado, né? O racismo de gênero também é outro racismo, e isto vem da educação, desde a família patriarcal e também desde as escolas, que de alguma maneira acaba passando por cima ou acabam não falando sobre outras espécies de racismo. Sim. Que não de origem de cor. Próxima questão que eu acho que é muito importante, quais são as principais barreiras enfrentadas pelas pessoas racializadas no acesso à justiça? Como que a gente pode superar? Pois como falamos de pessoas racializadas no acesso à jurisdição
e a Isso. jurisdição é única e a jurisdição é universal, deveria ser para todos. Sabemos que a jurisdição não é para todos, que nem todos têm acesso à justiça, e como eu falei, aqueles cuja classe social ou cujo estudo ou cuja posição social seja de menor aí de hierarquia, não têm acesso à justiça. Então nós temos também um racismo velado a partir do momento que temos uma discriminação, né, um preconceito a que essas pessoas de menor condição financeira tenham acesso ao poder judiciário e acesso muito mais aos seus direitos. Qual que vai ser a importância da defensoria pública para que essas pessoas tenham acesso à justiça, sem que ela precise ir até um advogado? A Defensoria Pública, a função dela constitucional é defender as pessoas que precisam do uso e do acesso da justiça através dos seus defensores. Acredito que, além da Defensoria, deveriam existir órgãos governamentais e também acesso a esses órgãos governamentais de pessoas que não têm condição financeira de entrar ao judiciário, mas que denunciem, então, a existência de um crime de racismo, né? Ou a existência de uma discriminação contra, por exemplo, um doente mental. Ou os maus tratos ocorridos dentro de clínicas psiquiátricas. E aí órgãos, não só a justiça, não só a defensoria, mas a defensoria de maneira imparcial deveria sim ser efetiva. Eu, infelizmente, hoje enxergo a defensoria de uma maneira muito precária por falta de corpo, por falta de pessoas habilitadas. Vamos lá. Última pergunta acerca do racismo e da discriminação. Quais são os desafios enfrentados pelas pessoas multirraciais na construção de sua identidade? Como que a sociedade pode ser mais inclusiva nesse ponto? Tornar uma sociedade inclusiva é uma pergunta bastante difícil. Acredito que as pessoas multirraciais têm uma luta aí muito grande. E essa luta deveria começar por aqueles que não sabem o que é uma sociedade multirracial, que não sabem respeitar o que é a decisão alheia. E a partir do momento em que eu não respeito, eu formo um pré-conceito, uma pré-ideia daquilo que não me está concebido. E quando eu formo essa pré-ideia, eu discrimino, então, aquele que é diferente de mim. Como se um cidadão fosse único e a verdade fosse única. Como evitar isso? Talvez através de maior discussão sobre o assunto, não deixar isso tão velado como esses racismos, essas formas de racismo que a gente encontra.